Boa tarde. Boa tarde. Depois de uma música dessas, assim, é maravilhoso a gente falar sobre o nosso Cristo, né? As bem-aventuranças, nessa parte introdutória que pretendemos fazer então com vocês, é para nos dar uma noção, uma ideia do porquê que elas surgiram e porquê que Jesus falou, quais eram os fundamentos que para nós são importantes até hoje, né? O que é interessante a gente observar em todo o Evangelho, de modo geral. Jesus falou em hebraico, mas os textos foram redigidos em grego. Então há uma pequena diferença em alguns sinônimos, algumas palavras que às vezes a gente encontra. Nas bem-aventuranças especificamente, nós encontramos essa diferença já na própria palavra bem-aventurados. No grego, quer dizer felicidade. Então, assim, bem-aventurados é todo aquele que vai em busca da felicidade, que vai em busca de uma coisa nova, né, que vai trazer algo específico para eles. Em hebraico, isso significa avante, em marcha, coragem, sigam, não fiquem parados, né? Não estacionem. Então, assim, existe problema, não fique lamentando isso no resto da vida, continue. Então, nós vamos entender nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que são onde constam essas bem-aventuranças, que essas duas palavras, embora divergentes no sinônimo, elas podem ser entendidas para nós assim: bem-aventurados aqueles que têm coragem de seguir adiante, né? Aqueles que buscam a felicidade apesar das dificuldades. Então, é só assim para a gente dar também um início de entendimento na situação. Eu acho que é assim. Essa é a ideia. Vocês vão ver semana após semana cada uma das bem-aventuranças. Eu não vou hoje comentar nenhuma delas, né? Nós vamos falar de todo o contexto, de por que surgiu, por que Jesus colocou como primeiro sermão dele, a primeira aparição pública dele, com esse sermão tão importante para a humanidade, né? É interessante que na música vocês ouviram falar o sal da terra e a luz do mundo. Na conclusão das bem-aventuranças existem
essas duas frases. A gente vai entender também assim, o sal da terra não é apenas aquele sal que dá o tempero, que é aquele sal que vem, então, de origem do mar, né, da água do mar. A gente também vai compreender o significado do sal da terra que Jesus usou naquela época em hebraico. É o adubo que é colocado na terra para que a semente possa germinar. Então, por que será que Jesus colocou que nós seremos o sal da terra? Porque nós teríamos condições de, através do ensinamento dele, usarmos como adubo em nós essa qualidade para alimentarmos a semente que ela vai brotar. E o que é a luz do mundo no conceito hebraico? Eu trouxe para vocês, quando Jesus falou, ele disse da luz dele. Para nós, observe na música que fala, brilhe a vossa luz. Então está falando no plural, né? Não é uma luz específica que é a dele. A vossa luz é assim, cada um de nós tem uma luz, que nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, então nós temos dentro de nós a qualidade da luz, né? Nós não somos o substantivo, nós somos os adjetivos. Então, assim, Deus é a suprema inteligência, nós somos inteligentes. Deus é a luz, nós fazemos brilhar a nossa luz, mas nós sozinhos nós não temos. Então, a nossa luz é a luz em conjunto. Então, quando Jesus colocou no final das bem-aventuranças, brilhe a vossa luz, porque o grupo precisaria estar unido e cada um com a sua luzinha vai formar uma luz maior. Sozinhos nós não temos condição de brilhar tanto assim. Pelo menos daqui a alguns bilhões de anos seremos assim, mas agora não. Então, que brilhe a vossa luz para que um dia o planeta se regenere. O que é um planeta regenerado? Quando mais de 60% da população daquela terra, daquele órgão, tiver uma luz melhor. Então, esse brilhe a vossa luz é nesse sentido que vocês vão encontrar no final das bem-aventuranças. Outra coisa interessante que eu encontrei sobre essa parte da luz. Jesus, quando ele foi preso, ele estava no Horto das Oliveiras, né? O que era esse Horto das Oliveiras? Ali era o lugar de plantação da oliveira, da azeitona. Como que era feita a colheita? Eles colhiam as azeitonas, deixavam as azeitonas de molho, porque senão elas ficam muito amargas, e para tirar o azeite da oliva, ela tem que passar por uma prensa, e é um processo bem demorado e bem difícil. Eles usavam o azeite para produzir luz. Nós usamos o azeite como tempero, condimento, né, para dar um paladar. Para eles não. O azeite era importante para a luz. E o nome Getsemane quer dizer prensa de azeites. Não é à toa que Jesus levou os discípulos dele, na hora do momento da prisão, para o Monte das Oliveiras, porque ali seria tirado de cada um dos discípulos, na prensa de azeite, pelo sofrimento, por tudo que eles haveriam de passar, a luz que ia servir para a luz do mundo. Então, nesse particular, é importante a gente entender também o porquê dessas passagens todas que ele vai trazer para nós nas bem-aventuranças. Vocês encontram 3 pessoas, basicamente, que traduziram as bem-aventuranças. Tem o André Juraki, que é um francês, é um rabino, ele traduziu o hebraico. O Severino Celestino traduziu o hebraico e o grego. E o Haroldo traduziu o grego. Então, assim, como foi escrito em hebraico e grego, para nós vem muita diferença dos termos, né? Não é a mesma coisa que eles escreviam lá naquela época que a gente usa hoje aqui. Vamos até fazer uma comparação meio boba. Quando a gente
fala que uma pessoa bateu as botas. Se você for falar isso daqui a uns 200 anos, pode ser que alguém fale, nossa, mas será que ele bateu as botas? O que é bater a bota? Morrer? Por quê? Será que ele bateu as botas e morreu por causa das botas? Então, assim, são termos que eram usados na época e nós hoje temos que entender o que era usado para aquela época, naquele contexto, senão a gente entende errado também. E esses 3 autores aí nos ajudam bastante quando realmente a gente quer compreender melhor aquilo que Jesus falou. Isso é. Oi. Ô Maurício, mostra para o pessoal esse livro aí, por gentileza. Que livro? Ó, esse livro aí, ele tem a tradução que a Nilce falou por Haroldo, quem é mais fiel, né, do original. É que você quer que só tem esse e o Maurício já comprou, mas quem quiser encomenda, nós compramos, tá? Eu tenho os do Severino. Severino? Que ele traduziu os dois, o grego e o aramaico, né? Eu tenho Mas esse. assim, é bastante interessante porque a gente aprende aquilo que realmente significava aquela palavra antigamente. É aquilo que a gente estava conversando no início, o termo Satanás, o termo inferno, né? Que a gente estava conversando ali antes de começar a reunião. São termos completamente diferentes do que hoje a gente entendeu sobre isso em função de uma religião que colocou um termo que para eles não significava nada disso que a gente tem hoje, né? Mas quem sabe daqui a uns anos tudo isso também vai passar e eles vão ter que entender o correto. A diferença entre o Velho e o Novo Testamento, o Velho Testamento ele traz para nós muito detalhe, ele é rico em coisas que podem ser até observadas até hoje, comprovadas, porque os arqueólogos acham muitas coisas daquela época. No Novo Testamento já é mais difícil, porque foi passado e foi restrito e foi colocado em função de política e de sociedades, muitas coisas foram tiradas para a gente não encontrar, né? Mas aos pouquinhos a humanidade está encontrando e nós estamos assim recebendo uma riqueza muito grande de detalhes, graças a esses que nos ajudam traduzindo, explicando, buscando nos textos originais realmente o que Jesus quis dizer para nós, né? Ele sempre lembrar, vamos ler o Evangelho, tem alguma coisa que nós não entendemos, pensem que foi falado numa língua e escrito em outra língua, né? Então, por mais que vocês saiam daqui falando bater as botas, vocês vão entender e guardar isso num significado assim, realmente importante para a gente compreender um texto na integralidade. Esse discurso das bem-aventuranças foi realmente algo muito novo, muito diferente, muito importante para eles, mas para todos nós até hoje. E com certeza ainda será algo que nós vamos carregar no nosso psiquismo, na nossa memória, porque continuaremos a estudar esse Sermão do Monte, com certeza muito, muito tempo ainda, nas próximas reencarnações e nos próximos mundos que habitarmos. Por quê? A bem-aventurança, de um modo geral, é o autorretrato de Jesus. Ele falou, ele comentou, ele deu a ideia de como vai ser o homem no reino de Deus, né? Então, assim, o reino de Deus para eles também era algo que era um pouco limitado, eles não compreendiam o que era realmente o pós-morte. Para eles morria e ficava esperando para um dia voltar, que eles usavam na palavra ressurreição para isso, né? Que era a volta ao corpo um dia. Então esse reino de Deus para eles também não era muito compreendido. Então quando Jesus traz isso para nós, ele rompe com aquele Deus austero, aquele Deus que punia, aquele Deus que se vingava, né? Que eles estavam acostumados a isso com as leis da Torá, de Moisés, e ele dá uma oportunidade para nós, para a gente distinguir então o que é o errado e o que é o certo,
Então, as bem-aventuranças, todas elas, trazem para nós uma noção exata daquilo que a gente está vivendo, a maneira como nós estamos vivendo e o como nós podemos melhorar apesar daquela situação que a gente está. Então, isso aí foi algo inusitado para a época. Vocês encontram só 2 evangelistas falando sobre as bem-aventuranças, Mateus e Lucas. São bem diferentes na escrita. Se vocês forem prestar atenção, Mateus ele tem 3 capítulos falando das bem-aventuranças. Lucas ele escreve de um modo geral bem curtinho e ele vai colocando essas bem-aventuranças jogadas no texto, no livro dele, né? Então, assim, são diferentes as formas de escrever, mas Mateus, como Mateus era judeu, né, hebreu, ele escreveu colocando termos diferentes também do de Lucas. Lucas era grego e Mateus era judeu. Então, o que era importante para o judeu? Seguir a tradição mosaica. Se Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, Jesus subiu o monte, na montanha, e começou a falar. Para Lucas, não. Lucas escreve assim: e ele, ao ver a multidão, desceu e se assentou junto deles. Então, são pequenas palavras que mudam assim num contexto para a gente entender porque cada um usou a palavra diferente, né? Então, lembrar, Mateus escreveu um discurso pensando no povo hebreu, na tradição judaica, né? O que nós encontramos nas bem-aventuranças? Jesus falou para quem? E o porquê que ele começou a falar. Jesus percebeu 5 multidões que estavam ali. E observe que não é uma multidão, porque multidão já quer dizer muita gente, né? Aqui tem um grupo, uma multidão de pessoas. Não precisa falar as pessoas, é uma multidão. Ele usou multidões, porque o povo de Israel, eles não se misturavam de jeito nenhum. Eles usavam até roupas diferentes para distinguir quem era quem, de que região que cada um era. Dos mais ricos aos mais pobres e miseráveis, as vestimentas eram completamente diferentes. E Jesus viu ali todos os tipos de pessoas que estavam esperando por uma palavra dele. Então nós vamos ver também de onde eram essas multidões. Que grupos que lá estavam? Os ricos e poderosos. Esses ricos, eles não tinham autoridade nenhuma, mas eles se sentiam superiores porque eles eram ricos. E eles eram poderosos porque eles eram ricos. Então eles mandavam do jeito que mandavam, eles se filiaram também, se uniram politicamente com os romanos. Eles se sentiam privilegiados e diziam que Deus já os havia tido como melhores porque eles nasceram ricos. Então, só pelo fato de nascerem ricos, eles falavam, gente, isso era povo hebreu, falavam que eles eram os melhores porque eles eram ricos. Então, naquela aglomeração toda que foi feita ali no monte, tinha esses ricos, tinha os religiosos. Os religiosos da época, eles se dividiam em algumas facções. Tinha os fariseus, os saduceus, tinha os samaritanos, os nazarenos, tinha um grupo todo ali. Vocês poderão achar, até falando de quem era quem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele explica direitinho quem era quem, né? Eles brigavam entre si, sacerdotes, sumos sacerdotes e assim por diante. Cada um querendo ser o melhor que o outro, né? Dependendo do grau daquele estudo que ele tinha. E também tinham os pobres, os famintos, todos aqueles que eram os isolados, os excluídos, porque eram aqueles
que Deus não tinha abençoado, né? Então eles mereciam ser tudo aquilo ali, então eles não podiam se misturar com ninguém, então era assim que tinha que ser. Então era assim, todos eles recitavam a Torá todo dia, falavam os mandamentos todo dia, e entre eles mesmo era essa situação política, social e o costume da época. E Jesus, vendo tudo isso, ele faz esse primeiro discurso. Como que nós podemos analisar essa primeira fala do Mestre? Ao total, no Evangelho, vocês vão encontrar 5 sermões. Eu até coloquei o nome dos outros aí. O primeiro é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Vocês vão ver que de montanha não tinha nada, era um monte baixinho, pequenininho. Mas ali estavam, então, todas essas pessoas, né, que Jesus observou, e essa primeira fala é um discurso que ele vem trazer a lei do amor. A lei do amor é como se fosse uma constituição hoje, né, nossa, em termos de lei. Só que ele trouxe a lei divina. A constituição do amor que ele veio trazer era algo também que eles não conheciam, porque no Antigo Testamento só aparece a palavra amor uma vez nos 5 livros da Bíblia, que era quando Jacó disse que gostava e amava Raquel. Só essa palavra de amor aparece no Antigo Testamento. Então, como eles não sabiam o que era essa palavra amor, né? E Jesus vem trazer para nós, então, essa constituição. E ele começa o discurso dele com ouve Israel, né? De um modo geral, quando ele queria chamar a atenção dos judeus ali da época, dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes, ele começava assim, ouve Israel. Então, quando vocês forem ler também, fiquem atentas a essa palavra. Por que ele fala ouve Israel? Ele estava falando para as pessoas daquela nacionalidade, né, do povo de Israel. Porque eles faziam a tradição oral, né? Eram poucos os que sabiam ler e escrever. Então, essa tradição oral deles era algo que vinha sendo passado de geração em geração. E já que hoje é o dia da mulher, vamos valorizar a mulher daquela época. Era a mulher que evangelizava os filhos. Isso era uma função feminina. Então, as mães sabiam a Torá de ponta a ponta, de cor, e era ela que passava. Então, quando Jesus fala, ouve Israel, ele vem trazer uma nova ideia. Ele queria que as pessoas ouvissem uma nova constituição sobre o amor. E ele começar com as bem-aventuranças realmente é algo assim maravilhoso, porque ele traz para todos nós uma esperança muito grande, né? E ele inicia realmente... Está com algum problema aí? Ah, é? Bom, os ventiladores estão desligados. Desculpa, eu achei que fosse até eu que estivesse fazendo alguma coisa assim, que não estava certo. Então, assim, por que Jesus começa com os excluídos, com os abandonados e as pessoas de má vida, né? Vocês encontram sempre essa palavra no Evangelho também. Jesus ele era seguido por pessoas de má vida. As pessoas de má vida daquela época, gente, eram os publicanos que cobravam os impostos e os peageiros. Eu escrevi errado, tá? Não é portageiros, se bem que pode ser os dois, mas peageiros eram os cobradores de impostos menores. Então, assim, você entrava na cidade, você tinha que pagar a alfândega. E eles odiavam esses peageiros. Então, eram pessoas de má fé, má vida. Então, Jesus aceitava todos, mas ele começa a falar as bem-aventuranças com essas pessoas, porque eram elas que estavam ali
que eram as mais necessitadas, as que mais realmente precisavam, né, ter um sentido. E ele muda realmente tudo aquilo que a gente relacionava naquela época. Nós não sabemos se nós fomos judeus em determinado momento, se a gente foi romano naquele momento, se a gente foi o indiferente daquele momento, mas que nós possamos ter ouvido isso também é bem provável, né? Nas nossas reencarnações, nós não sabemos há 2000 anos atrás exatamente nada do que nós fomos, mas ele mudou em nós o entendimento de tudo que é relacionado com Deus e é no Sermão da Montanha. Então, assim, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus, ele é o mais longo e ele é mais assim ligado realmente para falar daquele mestre como hebreu, como judeu. E Lucas, ele coloca na frase o que Jesus falou, mas ele coloca assim de uma maneira diferente. Um exalta a parte espiritual e o outro fala das coisas materiais que Jesus escreveu, né? Os dois são importantes, mas é aquilo que eu falei, um sobe ao monte, outro desce ao monte, e um escreve que ele se assentou e o outro diz que ele sentou. Assentar é aquele que fixa, que estabelece um lugar, que diz onde é o correto, que quer dizer um lugar seguro. Isso é o significado de assentar para nós, né, no nosso vocabulário. E para eles, então, assentar e sentar são coisas diferentes, né? Aqui está todo mundo sentado, mas será que estão assentados, né? Então é algo para a gente prestar atenção todas as vezes que a gente for estudar ou ler no Evangelho, em que língua que isso foi escrito, né? Vamos lá. Mateus, ele escreve, então, elevando Jesus, dizendo da importância do espiritual, dizendo da importância nas bem-aventuranças da gente estar indo em busca de uma parte do nosso eu maior em termos de espiritualidade. Ele fala nas 7 primeiras, são 8 bem-aventuranças, nas 7 que ele fala para o homem, são 3 para o homem com ele mesmo, e outras com o homem com o outro, e uma pela fé, né? E as 2 últimas dessas 7 bem-aventuranças, vocês vão ver que poderão existir ou não em nós agora. Por que eu falo em nós? As últimas bem-aventuranças são aqueles que vão dar o testemunho daquilo que eles aprenderam com o Cristo. Foram os antigos mártires, foram aqueles que deram a vida, foram aqueles que se sacrificaram. Hoje não tem esse com a gente ainda. Quem sabe um dia existe sempre uma esperança de que um dia, se nós estivermos tão adiantados espiritualmente, que Deus chegue para nós e fale assim: vá até aquele povo e fale de mim apesar dos pesares. E nós vamos obedecer, né? Nós vamos obedecer porque isso é realmente o melhor para Deus, não para a gente. Então, essas 2 últimas bem-aventuranças, quando vocês forem depois ter aqui na sequência, né, nos sábados, vocês vão ver que é o ápice daquele que chega no entendimento pleno de Deus na vida, né, de cada um. Lucas, ele fala mais para a personalidade da terra. Então, assim, nós vamos unir o que Mateus falou na bem-aventurança, na parte espiritual, e vamos unir o que Lucas fala da parte da personalidade humana, naquilo que a gente ainda briga com o nosso ego, que a gente ainda não quer aceitar, não quer levar a vida com
mais leveza, aquilo que a gente estava conversando, né? A gente às vezes é muito teimoso, sabe que não é bem por aí, até dentro de uma casa espírita, dentro do trabalho, dentro de uma família, mas a gente não arreda a pé daquilo que a gente pensa. Então, quando a gente lê em Lucas, a gente percebe essa diferença também nas bem-aventuranças. Lucas ainda vai mais longe. Ele coloca para cada bem-aventurança, ele tem o sermão dos ais que fala, né? Ai de vós ricos, ai de vós, não sei o quê. Então, assim, vocês vão ver também isso no Evangelho de Lucas, no de Mateus, não, né? Bom, o roteiro psicológico e espiritual, vamos dizer assim, para a gente evoluir. Por que eu coloquei psicológico e espiritual? Se um fala, Lucas fala para a personalidade humana e Mateus fala para o lado espiritual, né? Então nós vamos unir esses dois segmentos dos evangelistas para a gente também ter um entendimento maior da bem-aventurança. Nas 3 primeiras, humildade, resignação e mansuetude. É uma fala, é um pensamento, é uma reflexão que eu tenho que ter com a minha pessoa, né? Sou eu que tenho que trabalhar comigo mesmo isso. Então, as 3 primeiras bem-aventuranças, vocês vão ver Jesus falando daquilo que nós temos que fazer com a gente, em primeiro lugar. Na 4ª bem-aventurança, ele já nos traz o tema que é Deus, né? É a nossa fé. E as últimas são perdão, espontaneidade, altruísmo e caridade, é tudo aquilo que a gente já adquirindo nas primeiras, a gente vai chegar nessas últimas. Altruísmo e caridade são as 2 últimas que no sermão de Mateus a gente vê que ele coloca para nós como se a gente um dia vai alcançar, provavelmente, né, daqui a alguns milhares de anos, né? Mas são mais ou menos essas diferenças que vocês vão encontrar nas 8 bem-aventuranças. Todas elas nos falam sobre um futuro da humanidade. Por quê? O homem se melhorando, o homem se modificando, o homem tendo uma reforma íntima, um costume de fazer uma meditação, uma reflexão, ele vai se melhorando, automaticamente ele vai mudar o meio onde ele vive, né? Então, assim, é uma promessa para um futuro melhor para todos nós. Essa imagem, eu não gosto, olha só que ousadia, eu falei, eu não gosto. Mas assim, quando mostram Jesus sem nada na cabeça. Jesus era judeu, ele jamais falaria sem algo na cabeça. Ele estaria dentro de uma sinagoga com aquele chapéuzinho quando ele entrava. Mas quando ele estava em público e ensinando, ele usava um manto, né, na cabeça. Por isso que a gente vê os 2 tipos de imagens dele, né? Ele se assenta, né, e começa a falar. Da onde que vieram as multidões? Tinha gente da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judá e Jordão. Todos eles estavam por ali e Jesus os distinguiu por causa da roupa que eles usavam, que eram bem diferentes umas das outras, né? As cores e tudo mais. Todo mestre rabino ensinava sentado. Se vocês forem observar, nas sinagogas e nas igrejas ainda existem, onde o sacerdote ou o rabino, eles sobem em algum lugar e falam no lugar mais alto. Até os juízes, né, em coisas de advogado, assim, de leis, eles ficam num patamar maior, principalmente quando já são desembargadores e tal, e vai subindo de cargo, eles ficam no lugar mais alto, os outros ficam no lugar mais baixo. Então, era costume subir para falar, mas Jesus, ao ensinar, o que ele faz? Ele senta, ele fica junto deles para mostrar a igualdade
de sentimento ele tinha, porque o judeu, se ele fosse na sinagoga, ele ia ter que subir em algum lugar para falar alguma coisa. E Jesus já vai cortando os paradigmas ali da época, a hora que ele senta com a população, né? Vocês encontram muito isso em todos os textos, principalmente no início das bem-aventuranças. Ele abriu sua boca e ensinava. É estranho falar, nossa, mas para a gente falar, a gente devia abrir a boca, né? Mas o que significa isso? Em Salmos, Davi escrevia que haveria de ter enviado, que ele ia ter coragem de falar. Então ele iria abrir a boca para falar. Por isso que a gente encontra isso escrito também dentro dos evangelhos, né? E vocês encontram isso. Da sua boca abrirá para cantar e louvar ao Senhor. Era alguém que era esperado por eles de longa data, e mesmo assim vocês vão ver que, em função de uma tradição até errada, eles acabaram não compreendendo. Ou podemos dizer, nós não compreendemos, né? Porque nós não somos diferentes dele daquela época, senão, quem sabe até ajudando a levar ele para Cristo, né? Opa! Essas bem-aventuranças todas, elas constituem para nós ainda um desafio muito grande. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente esteja trabalhando essas bem-aventuranças anualmente, seria até, cadê o Anderson? Uma coisa boa para fazer todo ano, dar uma passada nas bem-aventuranças para a gente estudar realmente. E cada vez que a gente for estudar essa bem-aventurança, nós vamos aprender coisa diferente, né? Olhar para o Evangelho com outros olhos. Mas é um desafio. A gente sabe que ele não disse isso querendo exaltar o sofrimento, então bem-aventurado que chora, que bom, que feliz que é aquele que vive com dor, que é excluído. Não foi essa a ideia, né? Ele estava instigando a pessoa a sair daquela situação, compreendendo melhor uma lei para conseguir conquistar o reino de Deus e realmente ser digno de ser chamado filho de Deus e herdar a terra, né? Que vocês vão estudar mais para frente. Jesus é considerado nesse sentido como alguém que fez um curso de iniciação das mais profundas na humanidade. As bem-aventuranças são recursos para a gente fazer uma iniciação espiritual, se a gente pode falar, né? E essa iniciação é algo que não vai terminar tão cedo. Segundo Emmanuel, a gente sabe que a gente vai continuar estudando o Evangelho durante muitos e muitos anos ainda, em outros orbes, e nós vamos aprender muito mais. Talvez não tenha sido tudo passado para nós nesses 4 evangelhos, né? Mesmo que a gente tenha o hábito de ler algum evangelho apócrifo que fala, a gente ainda não tem tudo que realmente aconteceu, mas no grande arquivo universal nós estaríamos sempre sendo desafiados a introjetarmos dentro de nós essas bem-aventuranças, porque sem elas a gente realmente não vai conseguir entender muita coisa do Evangelho e da vida que Jesus mostrou para nós que é possível, né? Ele é o maior discurso e é o que tem mais falas de Jesus, né? Nesse sermão, ele realmente desata as pessoas, né? E ele arma as pessoas de tal forma que aquelas que ouviram, não só escutaram, aquelas que enxergaram e não só viram o que Jesus fez, eles saíram, essas pessoas saíram ali aos pés do monte, realmente assim, diferentes, né? Foi realmente uma iniciação espiritual para todos que ali aconteceu. Ninguém nunca tinha falado sobre isso e ele lançava
ali o reino divino, o que seria diferente, então, para todos desejarem conhecer melhor e se aprofundarem nisso. Eles se alteraram e saíram de lá realmente guardando esses sentimentos. Todo pensamento que vem assim, traz para nós também um significado de questionar se ele realmente abençoa o sofrimento, se ele lamenta aquele que é miserável, né? Então, assim, ele projetou uma luz sobre isso para a gente continuar meditando ainda por muitos e muitos séculos, para fazer essa diferença em nós também. Por isso da importância de estudar não só o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Lucas também, nas bem-aventuranças, né? Eu vou mostrar para vocês isso. As bem-aventuranças, elas fazem também uma passagem, tudo aquilo que é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por quê? O nosso passado é o que nos trouxe hoje aqui, mas através do nosso presente eu planejo as próximas reencarnações, não é isso que a gente fala? Então, com as bem-aventuranças, eu consigo mudar o meu presente, resgatar o meu passado e me projetar para o futuro de uma forma mais leve, né? Mais digna até. É uma carta de alforria que ele deu para toda a humanidade, e se a gente for lembrar, Gandhi falou que se todos os livros fossem queimados do mundo e só ficassem as bem-aventuranças, que o mundo estava salvo, porque isso daí é uma carta para todos. Não sei se vocês conhecem Torres Pastorino, que é alguém também que escreveu bastante sobre Jesus. Ele traz também um outro significado dessas bem-aventuranças, que é muito mais místico, assim, né? Mas eu trouxe para vocês apenas para deixar a curiosidade aí, se alguém quiser depois estudar um pouquinho mais, é algo bem interessante para ler também, né? Quais são, de fato, os sermões de Jesus? São o Sermão da Montanha, o que ele fala das missões, como ele fala dos apóstolos, o que eles iriam sair, para onde eles irem, assim por diante. O Sermão das Parábolas, o sermão de como iria funcionar toda essa parte. É escrito sobre a igreja, mas não vamos entender a igreja no sentido de como é hoje, né? Nós vamos entender dos agrupamentos entre eles, e o sermão do cenáculo, que também é o último sermão dele na noite que ele ia ser preso, que ele dá toda a orientação para os apóstolos, para os discípulos ainda dele, de que ele estava para ser preso e tal. É quase que o sermão do fim dos tempos que fala, né? Do fim da era. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de onde foi toda essa localidade que Jesus falou, né? Ele estava, quando a gente fala Mar da Galileia, e ele se assentava perto do Mar da Galileia, o Mar da Galileia não passa de um lago, tá? Ele é bem grande realmente, né? Mas ele é um lago. E todas as cidades ficavam assim, beirando, né? O lago, e era por onde eles andavam. Então eles faziam todos esses percursos aqui a pé, ou quando podiam, eles iam de barco para ir mais rápido. Nesse Mar da Galileia, onde acontece bastante coisa, várias passagens, e é onde vai estar o nosso, aqui está o mar, né, o lago. Nesse daí é onde ele caminha sobre as águas, ele cura, e nós vamos encontrar o nosso monte do sermão. Olha como ele é alto, gente. É esse aí. Um morrinho. Ele é um morrinho, né? Esses são os montes mais famosos lá. E esse daqui é o Monte das Oliveiras, né? Onde ele tem coisa construída aí, você não vê o que, onde ele
foi então dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Foi quando ele estava para ser preso. Construíram, é lógico, lá no monte, umas igrejas, né? Uns templos, e no local que Jesus fez, então, esse sermão maravilhoso para todos nós. Qual que é a importância do monte, do subir e do descer, aquilo que Jesus, Mateus coloca e aquilo que Lucas coloca. Vocês encontram também no sermão um modelo de uma escadinha, né? Primeiro degrau, aí vai, até chegar na última exaltação. Todas as vezes que a gente sobe, a gente se conecta com a espiritualidade. E quando a gente desce, é que a gente está na parte material. A parábola do bom samaritano fala sobre essa parte material, e a parábola, o sermão da montanha, faz com que a gente tente seguir no sermão do monte essa subida vibratória. Nós não chegaremos a ser dignos da última bem-aventurança se a gente não tiver a primeira, segunda, terceira, assim por diante. Nós teremos que realmente ir bem devagar em cada uma delas. E aqui são as duas imagens, né? Jesus como judeu e Jesus na figura ocidental. É aquilo que eu falei para vocês: quando vocês encontram assim, são as religiões cristãs que trouxeram ele para o mundo ocidental, né? Mas ele era do Oriente. E assim a José gosta, assim a José não gosta. Assim eu acho que é mais real, né? Ele era judeu. Aliás, vocês sabem porque a gente considera Jesus como judeu e o povo judeu como judeu? Eles eram descendentes da tribo de Judá, que era uma das tribos de Jacó, né, dos filhos de Jacó, e que depois Moisés separou para poderem governar melhor. Então, tem um mapa até de onde ficavam essas tribos, e os judeus que eram da tribo de Judá, descendentes dali, eles reinavam num lugar, por isso que chama Judéia, porque vem da equipe de Judá. E Jesus era descendente do rei Davi, que Davi também fazia parte, era descendente da turma de Judá, né? É mais ou menos assim. Bom, acho que era isso que eu queria deixar com vocês. José, Oi. deixa eu te perguntar. Se seguirmos todos à risca, nos esforçarmos muito a escada das bem-aventuranças e chegarmos na última, com os tropeços, mas seguindo, chegaremos à angelitude? Com certeza. Por quê? Nós viemos do átomo ao anjo, não é assim que Kardec coloca? Nós podemos estar no início das primeiras. E uma coisa assim que eu aprendi com o passar dos anos estudando a doutrina, nós não temos ainda a primeira total, a segunda total, mas a gente tem um pouquinho da primeira, a gente já conseguiu pôr o pé um pouquinho na segunda, o pé um pouquinho na terceira. Então a gente vai adquirindo essas bem-aventuranças paulatinamente. E quando a gente atingir total, nós estaremos num degrau mais alto, que seriam os espíritos crísticos, né? E após os espíritos crísticos vem mais ainda, mas nós não sabemos ainda nem o que é um local do espírito crístico para a gente fazer uma ideia do que é mais que isso, mas que nós conseguiremos atingir, sim, porque Jesus trouxe isso na Constituição, é uma lei divina. Então, as bem-aventuranças são uma base sólida de você ter a garantia que o Cristo nos passou de que vocês vão conseguir. Então, bem-aventurado aqueles que realmente saem e se põem a caminho, né? Não ficam parados. Porque se eu ficar pensando, mas eu nem sou bem humilde, nem sou isso, eu não sou aquilo, a gente está parado, a gente está
acomodar. Então nós temos que realmente se aventurar e se pôr a caminho, né? Que é isso que Jesus colocou. Respondi? Perfeito. Você faz a prece de encerramento para nós? Vamos acomodando nosso coração, nossa mente, permitindo que ao adentrarmos no Sermão da Montanha, venhamos a ter em nossos corações a certeza, a segurança desse amor do Cristo sobre todos nós. Tenhamos a certeza de que estaremos adentrando no reino de Deus a cada dia. Mas, Mestre, ainda necessitamos do seu amor, da sua misericórdia, da sua mão firme e amiga. Que ela possa vir para nós através de um amigo, de uma mensagem, uma esperança para podermos elevar o nosso pensamento e sairmos dos nossos defeitos. Que as suas bem-aventuranças possam fazer parte da nossa vida para todo sempre. Nos abençoe, Mestre, nos segurando e nos corrigindo. E assim, alegres por mais uma reunião, nos despedimos com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.